Fala, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e bora para a solução do nosso desafio com os display, beleza? Bom, já estou com o meu Visual Studio Code e a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse título aqui. Então, Relojoaria do Alfredo, já salvei, voltei aqui no meu site e veja que já está lá. Como a gente viu, sempre título é com H1, beleza? Coloquei o H1, atualizei a tela e a gente já tem esse mesmo resultado aqui. Logo abaixo é onde fala sobre os relógios. Então tem um outro título ali, veja a nossa lista de relógios. Então eu já vou colocar ele aqui, H2. Lembre-se sempre de manter a hierarquia e só manter um H1 na página, beleza? Veja nossa lista de relógios. Voltei aqui no meu site, atualizei a página e veja que a gente também já conseguiu reproduzir o mesmo resultado. Agora a gente precisa colocar esse texto aqui de baixo. Como é texto, não precisa ser exatamente aquele texto, você pode colocar o texto que você quiser. Eu vou copiar de novo o texto do Loren Y, só para me ajudar aqui, para não precisar ficar escrevendo o texto. Beleza, já copiei, já colei aqui e veja que a gente já conseguiu o mesmo resultado. Eu vou colocar um pouco mais de texto aqui na frente, para ficar um texto maior. Veja que a gente já tem um resultado bem parecido aqui, beleza? Agora é o pulo do gato, onde muita gente vai estar confuso, que é fazer essas divs aqui nesse formato. Pode parecer difícil, mas eu garanto que você já consegue fazer com o que a gente já aprendeu. Bom, primeira coisa, vamos fazer essa div quadrada com essa cor aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é criar a div aqui. E aqui em cima eu vou declarar uma tag style. A tag style pode ficar em qualquer parte do código, mas para não ficar misturando HTML com CSS, eu vou deixar ela aqui em cima, beleza? Aqui eu posso falar que as minhas divs vão ter uma largura, lembra do atributo width, de 250 px. Eu vou dar um Shift Alt para baixo e eu vou mudar aqui de width para height, para ela ter a mesma altura e a mesma largura, beleza? E agora eu quero alterar a cor de fundo da minha div, então vou alterar o background color dela. Esse é o código da cor de fundo, mas você pode usar a cor que você quiser. E se eu vir aqui no meu site, veja que a gente já tem uma div naquele formato. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dela para 200, tanto na largura quanto na altura, e veja que a gente já tem aí o resultado esperado. Agora dentro do quadrado, vamos dar o nome do relógio, relógio preto AB123. Então vou voltar aqui. E dentro da minha div, eu posso colocar um H3, porque é um título. Olha só, isso aqui é o título, é o nome do relógio. Então, ele vai estar dentro de um H3. Relógio preto AB123. Salvei, voltei aqui no meu código e já funcionou. Por enquanto, a gente vai ter o título do relógio, depois a gente ainda vai aprender a inserir imagens, beleza? Voltando aqui na minha referência, o texto dentro dessa div é branco. Tem algumas maneiras de eu fazer isso. Uma delas é vindo aqui e falando que o meu H3 vai ter o color white. Ou seja, esse texto aqui vai ter a cor branca. Já funcionou aqui para mim. Só que olha só que coisa chata. Eu vou precisar colocar um parágrafo aqui embaixo. Vou copiar um pouco desse texto aqui, só para servir aqui no nosso parágrafo, beleza? Certinho, já tem um parágrafo aqui embaixo. E agora eu preciso vir aqui e falar que o meu parágrafo tem o color white. Olha só, dessas duas maneiras eu já consegui transformar o meu texto em branco. Só que olha só um outro problema que a gente arruma. Aqui em cima eu estou usando a tag P também. Mas essa tag P eu quero que seja preto. E essa aqui eu quero que seja branco. Como é que nós fazemos isso? Bom, existem várias formas. Uma delas seria eu vir aqui na própria tag P, que tem que estar preto, e colocar um atributo style. E aqui eu posso escrever qualquer CSS. Eu vou falar aqui que eu quero um color black. Pronto, já salvei e atualizei a tela aqui. Veja que funcionou. Outra coisa que nós poderíamos fazer também é remover todo esse atributo aqui. Remover aqui em cima também e colocar somente aqui. Olha só, color white. Fica até melhor, porque assim a gente escreve menos código. Então, veja que eu estou atualizando a tela aqui e a gente mantém o mesmo resultado, só que com menos código. Na programação vai ser sempre assim, vai existir diversas maneiras de fazer e você tem que escolher a melhor maneira e mais performática, beleza? E falando justamente sobre escrever da melhor maneira, eu vou te contar como melhorar ainda mais esse código que a gente tem aqui. Primeiramente, eu vou apagar essa tag style aqui, ou seja, agora o meu texto está preto. E aqui, no lugar de falar que o color do meu H3 vai ser branco, eu vou falar que o color da minha div vai ser branco.
Ou seja, ele vai alterar a cor dos textos que estão dentro da div. Então eu não preciso ficar especificando que é aquele parágrafo ou que é aquele título H3. Eu já especifiquei que é a div, então tudo que está dentro da div vai ter a cor branca, beleza? Para melhorar mais ainda, não faz sentido eu ter esse código aqui, porque aqui em cima também é a estilização da div, então eu já vou deixar logo ele bem aqui. Atualizei a tela e veja que a gente tem o mesmo resultado com muito menos código, beleza? Então vai aprendendo aí a melhor forma de ir estruturando o seu site. E lembre-se que sempre vai existir diversas formas de fazer a mesma coisa. Cabe a você pensar e escolher qual é a melhor forma, beleza? Agora que nós já temos o primeiro quadrado aqui, né, que é a informação do relógio, eu preciso duplicar esse código mais 2 vezes. Então, dupliquei ele aqui, atualizei a minha tela e vejo que eles apareceram aqui, porém apareceram um embaixo do outro. E não é isso que a gente quer. A gente quer um do lado do outro. Bom, primeiro, se eu tenho espaço na minha tela, por que os elementos não estão lado a lado? Isso acontece porque a gente está utilizando a div. E a gente já viu na aula de display que a div tem por padrão o display block. Ou seja, ela vai bloquear tudo que está ao lado dela. Por isso que aqui no site ela aparece uma abaixo da outra, porque ela está bloqueando. Mas nada impede a gente de vir aqui e mudar o display da div para display inline block. Ela vai ter esse mesmo comportamento do display inline, porém vai permitir a gente colocar largura e altura nela, que é o que a gente quer. E veja que já funcionou 100%. A gente já conseguiu montar a estrutura do nosso desafio. Acabei de ver que tem um botão aqui embaixo, estava esquecendo dele. Então vamos colocar o botão aqui. Vou vir aqui embaixo do meu texto e abrir uma tag button com o botão comprar. Bom, o botão apareceu aqui embaixo. Isso aconteceu porque o meu texto está muito grande e está obrigando o meu botão a ir para fora da div. E a minha div tem a altura de 200 px. Por mais que eu precise de mais altura, eu estou obrigando a sempre manter 200 px aqui. Como eu posso resolver isso? Primeiro, eu posso apagar esse código que obriga a minha div a ter 200 de altura. Veja que já funcionou. Automaticamente ele pegou aqui o tamanho necessário que a minha div deve ter. Agora, aqui dentro da minha tag style, eu vou dar um enter aqui e vou escrever button, porque agora eu quero utilizar o botão. E eu quero colocar a mesma largura da minha div. Então eu vou colar aqui, ó, width de 200 px também. Nada me impede de colocar width de 100%, que ele vai pegar a altura 100% do componente pi. Ou seja, eu tenho esse botão, tenho essas outras tags que são os componentes irmãos, mas elas não têm nada a ver. O que me importa é a div pi. Então, o meu botão vai ter 100% do componente pi, que é a div, e logo ele fica com 100% da largura aqui, beleza? Aqui eu vou colocar uma altura nele também de 40 px, 40 pixels. Atualizei a minha tela e veja que o botão já está ali posicionado da forma que a gente precisa. Agora eu preciso simplesmente pegar esse botão, copiar e colar aqui embaixo também, para também aparecer nas outras divs. Salvei, atualizei a minha tela aqui e veja que a gente já tem a mesma estrutura do nosso site aqui. Bom, por enquanto está meio feio, mas pode ficar tranquilo que quando aprendermos a adicionar imagens, fontes, espaçamentos e efeitos como degradês e sombra, a sua página vai ficar incrivelmente bonita. Perceba que nessa aula eu não te ensinei nada. A gente utilizou tags das aulas anteriores. Às vezes é comum que num desafio a gente pense que a gente não consegue fazer aquele site, mas se quebrar um pouco a cabeça, a gente acaba percebendo que conseguimos sim. Se você não conseguiu fazer esse desafio, isso não é um problema e é de extrema importância que você pratique, tá bom? Pratique esse código que eu digitei aqui nessa aula. Tente praticar todas as tags que você já aprendeu, sem precisar ficar olhando as videoaulas. É claro, você pode ver para refrescar a memória. Tente usar sua criatividade para fazer sites que você goste de replicar, que você ache bonito. É essa repetição que fará você se tornar um profissional. Obrigado por me assistir até aqui e eu te vejo na próxima aula. Valeu!